Para quem não conhece, em 2012 foi criado esse Fórum Belmont, tá? Isso aí não existia. E esse Fórum Belmont, infelizmente, ele não congrega tantos países assim, mas o nosso está desde o começo. E eu espero que incluam outros países. Eu fico muito incomodada que, por exemplo, não tem Argentina, não tem Uruguai, porque tem coisas que é melhor a gente trabalhar com vizinhos, porque há fenômenos, pelo menos eu trabalho com fenômenos físicos, né? Então tem fenômenos físicos que são comuns a países que são vizinhos, não necessariamente com países distantes como Estados Unidos ou Reino Unido. Mas o Fórum Belmont é o seguinte, ele tem por incumbência destacar todo ano duas áreas, né, vamos dizer assim, duas áreas core da ciência ambiental. Então, eles elegem aquelas áreas que merecem ser melhor estudadas. Então, eles lançam chamadas. Em 2012, e foi a primeira chamada, foram duas, foram de recursos hídricos e de vulnerabilidade costeira, né, coastal vulnerability. E aí, um colega, né, que na verdade eu nem conhecia na ocasião, dos Estados Unidos, achou que seria interessante. Para o Fórum Belmont, necessariamente tem que ter a participação de 3 dos países signatários. Se a Argentina quiser participar, ela é muito bem-vinda, mas ela não vai receber dinheiro do Fórum Belmont. Ela vai ter, de alguma maneira, que arranjar. Tá? Mas tem que ter, no mínimo, 3 países, podem ser 4, 5, signatários do Fórum Belmont, e até países que por algum motivo, não fazem parte desse fórum. Tá? E, desde então, todo ano tem 2 chamadas. Geralmente, essas chamadas são mais no começo do ano. Estranhamente, esse ano ainda não aconteceu. Me parece, tá, de coisas que eu ouvi aqui e ali, que vai ser em novembro, e tudo indica, tá, porque eu tenho contato com pessoas, enfim, tudo indica. Então, eu acho que eu não estou criando nenhuma indiscrição, porque isso são coisas que eu ouvi também, tá, e que eu partilho com vocês, porque eu acho que pode ser de interesse. Tudo indica que agora, em novembro, as 2 chamadas vai ser sobre sustentabilidade e sobre oceanos. Tá? Então, eu sei que tem gente aqui, tem professor aqui, né, professor Tiago, que trabalha bem com essa área costeira. Então, eu acho que, eventualmente, pode ter coisas que vocês aqui vão se encaixar muito bem. Então, fiquem atentos, tá? Em algum momento aí da vida de vocês, entrem, né, coloca aí no Google da vida, Fórum Belmont, e aí vocês vão ter um pouquinho mais de informações, tá? Eu não conhecia esse fórum, até porque eu fiz parte da primeira chamada, que foi em 2012. Então, tudo começou com um colega da Universidade do Sul da Flórida, que tem campus em vários locais, né? Esse professor, especificamente, o professor Frank Miller Carger, que eu não conhecia, depois eu conheci. Ele é que coordena o nosso projeto, é o grande coordenador do nosso projeto. E aí ele conhecia um brasileiro, esse brasileiro me conhecia, e, enfim, a gente criou uma equipe e idem para o Reino Unido. O professor Frank conhecia um colega lá da Inglaterra, chamou, enfim. E aí nós, esses 3 países, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, ou melhor dizendo, para ser justo, Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, formaram esse convênio. Nós fizemos um projeto, né, que foi feito aí com a colaboração dos 3 países. Eu não entrei no primeiríssimo momento. O primeiríssimo momento foi uma proposta simples, passou para a segunda fase, e aí sim, um colega brasileiro me chamou. Esse colega era do INPE, hoje ele é do CEMADEM. É provável que você já tenha ouvido falar que ele é um dos grandes nomes do Brasil de mudanças climáticas, o José Marengo. Né, volta e meia ele aparece na televisão. Ele é o grande nome do Brasil, mas ele é peruano, né, de nascimento, né, mas mora no Brasil há muitos anos, é um colega muito querido. E, enfim, aí se criou esse projeto, né, o Metrópole, né, que envolve, então, esses 3 países. Esse projeto ele é super amplo e eu vou mostrar apenas uma parte do projeto. Ele é tão amplo que tem uma parte que a gente ainda nem começou a analisar, pelo menos, os dados que a gente tem no Brasil.
Tá? Mas, se eu for dar, em super breves palavras, uma geral sobre esse projeto, ele visa avaliar o processo de decisão local e coletiva, depois eu vou explicar por quê, e dar informações ao poder público local, né, no caso municipal, para a tomada de ações em relação ao aumento do nível do mar. Tá? Dentro dessa chamada, que era de vulnerabilidade costeira, o nosso projeto fala sobre elevação do nível do mar. E isso foi um grande desafio para toda a equipe, mas em particular para a equipe para o Brasil. A próxima, por favor. Claro que eu não vou ler tudo aí, mas só que vocês estão vendo que a equipe do Brasil é bem maior. Nós tivemos essa necessidade porque, num determinado momento, e quando a gente está numa equipe internacional, tudo, a gente pensa que a gente está entendendo as coisas, depois a gente vê que a gente não está entendendo tão bem. Então, havia necessidade de informações que tinham, que existem, né, já existiam, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e no Reino Unido, como eles gostam de dizer, e até hoje, eu me espanto quando eu penso que não existia isso para o município de Santos, que não é um município qualquer, que é o município que tem o maior porto do Brasil, da América do Sul, da América Latina e, para quem não sabe, do Hemisfério Sul. E nós não tínhamos informações de projeções de cenários de elevação do nível do mar, o que pode acontecer. A gente contava só com informação do IPCC, que são gerais para o mundo inteiro. Né? E, poxa, eu estou nessa casa, eu não preciso dizer para vocês o quanto que isso muda, o quanto que isso que é variável, né? Por exemplo, se eu estou aqui, se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou em Cananéia, né? Em distâncias não tão grandes. Como é que a gente pode se fiar apenas numa informação, né, do IPCC que dá a mesma, seja para qualquer local costeiro do mundo? Mas era isso que a gente tinha. Então, eu tenho muito orgulho, e essa parte não foi a parte, né, que eu especificamente fiz, porque eu não sou oceanógrafa, mas foi a equipe que fez, capitaneada nesse sentido, principalmente por um professor do IO, o Tiago, aluno aqui, está fazendo uma disciplina e tenho certeza que você vai aprender bastante com ele, como eu estou aprendendo também. Então, a gente conseguiu trazer um professor, o professor Joseph Harari, que é bastante modesto, mas que é um grande nome na oceanografia brasileira. No começo, ele ficou meio cheio de dedos, né? Mas porque a gente tinha inconsistências, inconstâncias nos nossos dados, mas alguma coisa a gente tinha que fazer, né? E é melhor ter alguma coisa que a gente sabe que tem alguns problemas do que a gente não ter nada. E o Brasil não tinha nada. E hoje o Brasil tem alguma coisa, pelo menos para Santos. Por coincidência, uma outra equipe, no mesmo momento, fazia uma coisa para o Rio de Janeiro. Né? Então, calhou de que essas duas cidades importantes, né? Claro que Santos não tem a mesma estatura, né, do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais importante do Brasil. Mas Santos é uma cidade importante no sentido de que tem um porto extremamente importante. Então, num passado muito recente, e eu, assim, custo a crer, porque isso é uma quase que irresponsabilidade, não, quase não, é uma irresponsabilidade de um país, não ter informações dessa natureza, né, projeções, em cidades que têm portos tão importantes, cidades tão importantes como é o caso do Rio de Janeiro e de Santos e do Rio de Janeiro. Então, eu fico bastante contente, né, de ter integrado a equipe, de integrar a equipe enfim, que providenciou isso também. Pode passar. Bom, então, nesse projeto, né, no Metrópole, nós trabalhamos com estudo de caso. Então, cada país escolheu a sua cidade. E é muito interessante, porque elas são cidades, assim, muito diferentes em todos os pontos de vista. A nossa é Santos, conforme eu já falei, que é uma cidade, às vezes a gente tende a pensar na importância de uma cidade pela sua população, e a cidade de Santos, indo inclusive contra uma tendência geral aqui no nosso país, ela não é a única, né, mas não são tantas as cidades que diminuiu a população do censo de 2010 em relação a 2000, não sei se é do conhecimento de vocês, não apenas não aumentou, como diminuiu a população de Santos. Tá? A população não chega a 500 mil habitantes,
Então, não é uma população tão importante assim. Mas Santos é uma cidade extremamente estratégica, pelo porto, pela sua localização próxima de São Paulo, porque é a sede de uma importante região metropolitana, inclusive com um parque industrial super importante, que é o de Cubatão. O turismo é muito importante em Santos, né, e no entorno. Então, por uma série de motivos, Santos é uma cidade diferenciada. E é claro que, com o advento do pré-sal, né, a importância de Santos foi maximizada. E aí eu já aproveito para dizer que o advento do pré-sal trouxe uma elevação muito grande do preço da terra, né, com tudo que é de bom e de ruim. E aí não é por acaso que o município de Santos diminui a população conforme aparece no último censo. É só entrar no IBGE e comparar. Tá? Isso tem a ver com o processo de mudança, né, de pessoas, principalmente para Praia Grande, e, né, então, contrariamente, Praia Grande aumentou a população, de pessoas que moravam em Santos já não conseguiam mais viver, ou não conseguiam ter aquela pretensão de morar mais próximo da orla, né, porque o preço da terra aumentou bastante. Para quem conhece Santos, e para quem vai lá pelo menos de vez em quando, eu tenho família, né, não tem nada a ver com a escolha de Santos, não, é só uma coincidência. E a cada vez que eu vou lá, eu não vou com tanta frequência como eu gostaria, porque eu gosto bem de Santos, mas é incrível como Santos muda a cada vez que eu vou lá. Passam 4, 5 meses, a fisionomia da cidade é outra. Há poucos anos fizeram um grande crime na cidade, que foi permitir prédios extremamente elevados na orla. Eu sou climatologista, né? Assim, a cadeira, né, que eu dou aula na graduação, aqui na Unicamp, no curso de Geografia e Geologia, é climatologia. Então, a gente sabe, né, mas isso não precisa nem ser climatologista para saber, que se você constrói muito alto na orla, né, isso impede não só a beleza cênica, né, que fica bastante voltada para quem pode pagar isso, né, e tem muito pouca gente que pode, né, o preço chegou a ser, em algum momento, em torno de 6 milhões de reais para morar em frente à praia em Santos. Eu não estou falando do Rio de Janeiro. Então, se alguém tiver 6 milhões aí sobrando, já sabe o que pode fazer, né? Não é bem o meu caso. Mas o grande problema é que impede que a brisa marítima, que pode trazer um conforto, né, nessas cidades muito úmidas e muito quentes, é claro que não é um impedimento total, mas é um barreamento importante para isso. Então, infelizmente, essa é uma realidade muito presente em muitos municípios do nosso país, né, essas construções muito altas. O gabarito foi mudado, agora voltou, né, a não permitir, né, construções tão altas, mas aí o estrago já estava feito, e como vocês bem sabem, o setor imobiliário, né, eu estou, enfim, nessa casa, né, na engenharia civil, mas vocês sabem que o setor imobiliário, ele é bastante ágil, né, e ele, enfim, né, a gente vai em Santos, quem não vai há 5, 6 anos, né, vai ficar bastante surpreso, e quem não vai há 3, 4 meses, se passar lá, vai ficar bastante surpreso também, porque a cada momento que eu vou, pelo menos, eu vejo que muda substancialmente o município. Substancialmente, eu não estou falando coisa pequena. Bom, mas aí os 3 municípios que nós escolhemos são bastante diferentes. Sem dúvida alguma, o município de Santos, né, acabou de chegar aí uma das pessoas que contribuem também para o projeto, né, o Fabiano. Mas, enfim, o município de Santos, ele sem dúvida alguma, tem uma importância estratégica para o país maior. Ou seja, Santos é mais importante para o Brasil do que Chelsea é para o Reino Unido, ou do que Broward County. A divisão administrativa nos Estados Unidos é diferente. Então, aqui são 3 cidades, digamos assim, sendo que a mais importante é Fort Lauderdale, tá, que fica na Flórida. Então, é Dania Beach, Hollywood, né, que não tem nada a ver lá com a Califórnia, e Fort Lauderdale. Eu diria assim, que Santos é mais importante para o país, seguido do Broward County, né, na Flórida, que é um condado importante para a Flórida, e Chelsea tem uma importância estratégica para o Reino Unido muito menor.
Tá? E não deixa, assim, nós tivemos liberdade nos 3 países de escolher os nossos municípios. E confesso uma coisa para vocês, a gente não trocou muito figurinha, não. Ah, vamos escolher um município que seja mais importante. Não, não, aconteceu. Né? Então, mas acabou sendo interessante. Tá? Porque um município estrategicamente bem importante, um de importância média, né, não desprezível, mas menor do que Santos, que é o caso aí do caso dos Estados Unidos, e Celso, que é muito menor, é muito menos importante. Nessa parte que eu vou mostrar para vocês, porque o projeto é grande, esse tipo de coisa aparece um pouco menos. Por acaso, né, o Fabiano está aqui, ele está trabalhando com uma outra parte do projeto que eu não vou abordar,